Boa noite, igreja. Boa noite, você em casa. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos para nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos destes homens. Nele nem sequer foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Palavra tremenda, gloriosa. Diga glória a Deus. Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Pai, pela autoridade do teu nome, Senhor, nós te glorificamos por tua palavra, que é viva, eficaz
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor, que esta tua palavra seja viva no coração e na vida e na alma de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nos edifica pelo teu poder, para a tua honra e para a tua glória. Todos digam amém, Jesus. Amém. Olha para o seu irmão assim, mesmo que seja de longe aí, e diga assim: você está com uma carinha de vencedor hoje. Pode assentar. O certo era falar assim: você está com os olhinhos de vencedor, né? Que é só o que a gente enxerga, né? Muito bem. Nós vamos ensinar hoje, conversar hoje um pouco a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que não é o centro da palavra. Quando eles foram então lançados nessa fornalha de fogo ardente, isto porque eles se recusavam a adorar ao Deus erigido, construído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E foram para esta fornalha, mas ao final nós vimos que não foi o corpo de cada um deles não foi afetado de forma alguma. Suas roupas não foram queimadas. E a Bíblia nos diz que nem sequer cheiro de fumaça eles tinham nas suas roupas. Nem sequer cheiro de fumaça eles tinham nas suas roupas. E eu fico pensando, né, até um dia que falei, se eu passar na frente de uma pastelaria, não preciso entrar. Se eu passar na frente dela, eu já fico cheirando fumaça. É incrível. E não sei se o meu cheiro é muito bom, ou se tem um imã que atrai, não sei o que é. Eu acho que ficou muito grave aí. Ok. E vejam que estes homens foram lançados no meio da fornalha, foram lançados no meio do fogo, e nem sequer as suas roupas cheiraram a queimado. Diga assim: glória a Deus pelo milagre, Senhor. É só um milagre para algo assim acontecer. Numa fornalha 7 vezes aquecida a mais do que o normal pela fúria de Nabucodonosor. E nós terminamos então dizendo que o Senhor é aquele que tem herança para os seus filhos. E porque Ele tem herança para os seus filhos, é que eles, sendo lançados na fornalha, não foram atingidos, porque o poder de Deus se manifestou sobre a vida deles. Diga glória a Deus. A herança, a vitória, a bênção, a glória, o livramento, a prosperidade, o avanço, estão reservados para todos os filhos de Deus. Diga amém. Diga eu recebo. Mas uma coisa é ser filho de Deus, e a outra coisa é ser um filho que serve a Deus. Diga comigo: uma coisa é ser filho de Deus, a outra é ser um filho que serve a Deus. Então vemos que esses jovens, quando ameaçados de serem mortos na fornalha, disseram: nosso Deus, a quem servimos, nos livrará. Qual foi a palavra deles? Nosso Deus, a quem servimos, nos livrará. Diga glória a Deus. Não é como dizer o Deus a quem um dia servimos. Não é como dizer um Deus que já servimos. Não é um Deus, não é como dizer
um Deus que quisemos servir, mas não pudemos. Não é dizer servíamos, mas porém um irmão nos ofendeu e nós deixamos de servir a Deus e de estar na igreja. Não é dizer antes de uma certa pandemia eu servia, mas não continuei. Não, eles disseram, nosso Deus a quem servimos. Amém? Eles tinham uma segurança de que Deus estava com eles, porque eles eram moços que não serviam Deus de largo, não serviam Deus de longe, não serviam Deus de vez em quando, não serviam Deus quando as coisas estavam bem, mas eles serviam a Deus em todo o tempo. Portanto, servir a Deus é como ter um escudo em sua vida. Diga, eu recebo. Eu vou repetir para quem está morto. Servir a Deus é como ter um escudo na sua vida. Servir a Deus traz alguns ataques, mas também traz muitas proteções. Ser filho de Deus não é como dizer, eu sou filho do sócio daquela empresa, daquele negócio. Mas recordem que certa vez Jesus disse, nos negócios de meu Pai me convém que eu esteja aberto. Jesus disse estas palavras. Nos negócios, no que se relaciona aos negócios do meu Pai, convém que eu esteja aberto, voltado para os negócios do meu Pai. Diga assim comigo, é conveniente. Diga comigo, é conveniente para a minha vida cuidar dos negócios do meu Pai. É conveniente para a minha vida cuidar das coisas do reino de Deus. Jesus disse, me convém estar envolvido com os negócios de meu Pai. E o que ocorre com você é que você diz a si mesmo, me convém ser filhos de Deus, mas não me convém cuidar dos negócios do meu Pai. É o que muitas vezes brota dentro do nosso coração. Eu quero ser filho de Deus, mas não quero cuidar dos negócios do meu Pai. Isaías 43:1 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, eu te amo. Portanto, darei homens por ti e esses povos pela tua vida. Isaías 43:1, voltando, diz, entre as promessas do Senhor, nós encontramos que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Diga comigo assim, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Vocês sabem o que significa isto? Tem um significado muito profundo, muito incrível. Quer dizer que não há uma arma contra ti
Não há arma criada até aqui que possa ir contra você. Não foi construída, não foi criada, não foi preparada, não existe até agora uma arma que possa destruir você. Então a arma que poderia destruí-lo, arrancá-lo da presença de Deus, não foi inventada. Só nós mesmos podemos decidir de sair da presença de Deus, porque Ele disse: você é meu. Diga assim para o seu irmão: você é de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós somos imunes às armas do diabo e a todo o poder de Satanás. Diga: eu sou imune. Ele não pode tocar você. Quantos creem que estão cobertos pelo sangue de Jesus? Diga: o diabo não vai me tocar, porque ele não se atreve a tocar no sangue de Jesus e me cobre. Aleluia. O sangue de Jesus cobre a tua vida. Qual é demônio ou diabo que vai ousar tocar no sangue de Jesus? Nenhum. Então não há arma forjada contra a tua vida que possa prosperar contra a tua vida. Diga glória a Deus, aplaude este Deus, celebra esta vitória na tua vida. Então, isto merece confiança, isso merece segurança. Ele, o diabo, não pode se meter aí. Simplesmente não pode se meter. É impossível a ele se meter aí com a tua vida. Tocar no sangue que cobre a tua vida. Em outras promessas, vemos em Isaías 43, não temas Israel, pois te coloquei um nome, e você é meu. É meu. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que o Senhor Jesus tem uma pedra branca com o nosso nome, nosso novo nome. Amém? Ele tem uma pedra branca na sua mão com o teu nome. Por quê? Porque ele disse: você é. Você também é meu. Microfone. Então eu pergunto: de quem você é? De quem você é? Ele disse: você é meu. De quem você é? Eu não sei se você se deu conta, Jesus cuida de você e do que é teu, porque você é dele. Ele cuida de você e do que é seu, porque ele te comprou com o seu sangue. Ele vai cuidar bem de você, porque você é sua propriedade. Aqueles que ouviram o áudio que o Jefferson, que venceu o Covid, depois de 30 dias, e hoje ele está em casa. Aleluia. Ele desacordado, ele conta a guerra que Satanás fez contra a sua vida. E fazia inúmeras propostas para ele. Oferecia as coisas deste mundo, oferecia mulheres, mostrava homens com cirurgias plásticas que ele poderia fazer, mostrava as riquezas, e ele ia recusando na sua mente, ia recusando, né?
falando com o diabo, dizendo: não, nunca, não vou te servir. Há um momento em que ele disse assim: me dê pelo menos a tua pequena para mim, pelo menos a tua filhinha menor. Satanás queria comprar a criança. E vejam o mistério disto, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. E uma vez comprados com o seu sangue, Satanás não poderá nos atingir. Ele vai cuidar bem de você, porque você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Verso 2 diz: se passares pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios não te afogarás, e pelas chamas não se arderá em ti. O Salmos 4:7 diz: puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se lhes multiplica o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmos 4:7 diz que Deus te bendiz, te abençoa. E o nosso problema, meus irmãos, não é que a gente não crê na bênção, a gente crê na bênção, mas nós não cremos muitas vezes naquele que nos abençoa, e isto é muito sério. O Salmos 4:8 diz: você se deitará em paz. E deitar em paz não é a mesma coisa que dormir em paz. São verbos diferentes. Deitar é uma coisa, dormir é outra. Então, para ter uma boa noite, nós temos que ter um bom final de dia. Se quero deitar, procuro não pensar em assuntos que possam tirar a paz e não permitir que durma, porque deitar é uma coisa e dormir é outra. Porque à noite é que nós recuperamos as forças para um novo dia. Portanto, temos que cuidar do nosso tempo de dia, nossa vida de dia, para termos um bom sono à noite. Para me deitar, é preciso não pensar nas coisas do dia, para que este salmo se cumpra na sua vida, mas sim pensar nas promessas de Deus. Temos que preparar as últimas horas do dia, de modo que a gente venha deitar em paz. Quanto menos problemas e conflitos nos envolvermos, melhor vamos deitar e dormir em paz. E é importante saber que durante o sono, a gente não resolve nenhum problema. Você resolve problema quando está dormindo? Alguém resolve? Às vezes arruma problema, né? Sonha com alguma coisa, dá um tapa no morador do lado, né? Agride o morador do lado. Não resolvemos nada durante o sono. Então veja, vamos voltar ao verso 7. Ele diz: eu te faço se sentir mais feliz. O que o salmista quer dizer? Que a maior felicidade do agricultor está na sua melhor colheita, mas que a felicidade que Deus tem para a nossa vida não se compara nem à maior colheita que o agricultor possa obter. A felicidade que Deus tem para a nossa vida é maior do que qualquer coisa que possamos obter. Haja visto neste tempo quantos milionários com iates, com aviões, com milhões e milhões, podendo ir para qualquer lugar, não podem. O seu dinheiro não está resolvendo nada. Se era através do seu dinheiro que iam em busca da paz, não tem nada, porque a paz duradoura é aquela que vem da parte do Senhor
para a nossa vida. Diga glória a Deus. As pessoas mais ricas, mais felizes, por uma colheita de café, por exemplo, que quando está sendo feita a colheita, de repente há um disparo nas bolsas e o café aumenta violentamente a saca, o preço da saca, e isto não se compara à felicidade de servir a Deus e de andar nos seus caminhos. Diga comigo, Senhor. Diga comigo, Senhor. Em época de abundância ou de escassez, minha emoção será a mesma. Levante a mão assim e diga: contigo permanecerei feliz. Diga de novo: na escassez ou na abundância, permanecerei feliz com o meu Deus. Aplaude-o, glorifica o seu nome. Agora veja o verso 8. Eu me deito tranquilo, e depois diz, durmo em seguida. Glória a Deus. É maravilhoso isto. Lucas capítulo 7, a partir do verso 17, nos diz: e correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a dois deles, enviou-os do Senhor para perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, Jesus. E deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Então, agora começamos a entrar onde queremos chegar. Vejam que contaram a respeito da fama de Jesus e disseram tudo o que haveria de vir por meio de Jesus. Jesus estava curando enfermos, curando leprosos, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando os surdos, libertando os oprimidos. E ainda foram perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou deveriam esperar outro. E como assim? Não dá para entender. Dizem a si mesmos, mas não foi ele, João Batista, que disse: é o Messias, e o anunciou como sendo o Cordeiro de Deus? E agora João Batista faz esta pergunta: é o enviado ou devemos esperar outro? É o Messias ou devemos aguardar outro? O que acontece aqui? Vemos que João Batista estava no cárcere quando indagou a este respeito. E ele estava lá para ser decapitado. Ele seria morto, degolado. Então imagine a angústia que deve ter sentido João Batista. Pois ainda que sejamos profetas de Deus, não significa que nós não sofremos angústias nesta terra. Estão me entendendo? A angústia se apoderou de João, e quando a angústia chega, ela domina os pensamentos. Bateu à porta do cárcere de João Batista uma visita. Bateu lá na porta do cárcere. Quem está batendo na porta do cárcere? É a senhora dúvida.
Porque é isto que acontece se você deixa a angústia tocar a tua vida. Quando menos você espera, a senhora dúvida bate à tua porta e ela vai sentar ao seu lado e ela vai dormir com você. Foi o que aconteceu com a vida de João Batista. A angústia o dominou, as emoções o dominaram e a dona dúvida bateu a porta da sua vida. Seria este o mestre ou devo esperar por outro? A dúvida visitou João porque a dúvida era contrária à fé que ele tinha. A dúvida é sempre contrária à nossa fé. Somos seres emocionais e o problema não está em sermos emocionais. O problema está em nós obedecermos às emoções negativas que assolam a nossa vida. O problema não é sermos emocionais, sentirmos emoções, sermos abalados. O problema é seguir as emoções negativas que nos cercam. E estas procuram mudar a nossa maneira de pensar, sendo dominado o nosso pensar pelo que sentimos e não por aquilo que sabemos. João, na sua angústia, diz: será ele ou haveremos de esperar outro? Em uma pessoa sob ameaça de ser decapitada, a angústia naturalmente haveria de vir, mas não a ponto de mudar a sua conduta. A pergunta para você agora é: que pergunta você está fazendo na hora que a dúvida te visita? Qual é a pergunta? Que no momento da angústia, a dúvida tem batido à sua porta? E qual a pergunta que a dúvida tem feito para você? Qual é a pergunta que tem sido gerada dentro de você? Para João Batista, a dúvida perguntou: este é o Messias? Ou haveria de vir outro? Porque, ao que parece, João Batista enxergava o Messias como a maioria dos judeus enxergavam. Eles esperavam um rei soberano em um cavalo branco, com armadura, com escudo, com uma espada e uma coroa, que viria com um grande exército para vencer os romanos que os escravizavam. No fundo, era o mesmo sentimento que João tinha. E agora vejam, o Messias soberano que ele esperava, permitiu que ele fosse colocado no cárcere. E agora ele estava prestes a ser morto, degolado. Que Messias era este então? Devemos crer que é ele ou devemos esperar por outro? Esta era a dúvida sobre a vida de João Batista. Qual é a pergunta que tem brotado dentro do teu coração? Eu me lembro que quando nós abrimos igreja em Santa Felicidade, no primeiro ano, tínhamos um salão de 500 metros quadrados, bem na Avenida Manuel Ribas. E muitas pessoas iam à igreja, mas elas não voltavam. E um dia Deus nos inspirou a criar um telemarketing e começamos a ligar para todas as pessoas que visitavam.
E pasmem vocês, todas elas diziam a mesma coisa. Eu gostei muito desta igreja. Eu senti uma paz quando eu cheguei na porta da igreja. Mas veio assim para mim que eu não ia conquistar nada nesse lugar. Todos diziam a mesma coisa. Era o pensamento que Satanás colocava nas suas mentes e nos seus corações. Uma dúvida brotou dentro deles, inspirada pelo diabo. Qual a pergunta tem vindo à sua mente e ao seu coração? Qual é a dúvida que Satanás tem lançado sobre a tua mente para impedi-lo de continuar no propósito de Deus? João Batista enfrentou isto e enfrentou mal. João fez sua pergunta baseado na sua dúvida, porque suas indagações de angústia se haviam transformado em dúvida. Toda angústia vem sobre nós para promover dentro de nós dúvida. Então, o que devemos cuidar durante a angústia é onde estão nos levando as nossas emoções. Por onde você tem caminhado, as tuas emoções têm te levado no momento das dúvidas. Quando nós somos envolvidos pela dúvida, e nela nós colocamos nossa atenção, há 3 áreas da nossa vida que podem ser afetadas. Mateus 16:7 nos diz: estes pensavam dentro de si, por que não trouxemos pão? E Jesus lhes diz: por que pensais dentro de vocês, homens de pouca fé? Então vejam, eles estavam diante da multidão, Jesus estava pregando o evangelho, o reino de Deus, vidas sendo salvas, pessoas seguindo a ele, haviam somente, eu acho que é nessa ocasião que diz que somente homens 5.000, fora mulheres e crianças. Poderia ter 10, 15 mil pessoas. Eles seguiam Jesus por onde ele ia, porque a Bíblia diz assim, que só ele tem as palavras da vida, diga glória a Deus. Então eles seguiam as palavras da vida. E os discípulos começaram a perceber que chegava o momento em que aquelas pessoas estavam famintas. E eles começaram a pensar, não falaram, dentro deles: por que nós não trouxemos pão? E Jesus tem conhecimento do que se passa no coração deles e diz a eles: por que pensais dentro de você? Por que não trouxemos pão, homens de pouca fé? Jesus sabia que uma multidão enorme ia segui-lo. Jesus sabia que não tinha supermercado no deserto. Por que ele colocaria em risco a vida destas pessoas? Porque ele sabia o que ele haveria de fazer. Mas os discípulos ainda não tinham percebido e permitiram que a emoção da necessidade da multidão gerasse dúvida dentro deles. Por que não trouxemos pão? Então, quando nós permitimos que as emoções nos conduzam, a primeira área afetada da nossa vida é, anote, você devia estar com um caderno, devia estar com caneta, ou devia estar anotando no seu celular, porque eu garanto que amanhã você já esqueceu de tudo. E a pessoa que quer andar nos caminhos de Deus anota, escreve, participa, porque é isto que faz com que a gente grave e pare de ser comandado pelas emoções e sim pela verdade de Deus. Primeira área afetada em nossas vidas é o pensamento. No momento que Jesus diz porque pensam, ele está ministrando sobre a mente dos discípulos e sobre os seus pensamentos.
Jesus estava tratando neles a maneira correta de pensar. A maneira que pensamos determina a maneira que estamos crendo. E para Jesus, os pensamentos deveriam ser sempre baseados nas promessas das Escrituras. Constantemente ele dizia: escrito está. Até mesmo ao diabo ele disse: escrito está. São as Escrituras que trazem a vida eterna para nós. É o conhecimento da palavra de Deus que traz vida a você no momento da angústia, e que você, usando os princípios da palavra, você consegue vencer a angústia, não permitindo que a dúvida assole a tua vida. Jesus estava dizendo: não nas emoções, sim nas Escrituras. Diga glória a Deus. Segunda coisa, Mateus 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Diga comigo: salva-nos, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vejam que eles entraram neste barco, e eles gritavam: salva-nos que perecemos. Não pense que eles fizeram assim uma palavra escrita e bem mansinha assim. Jesus, será que dá para salvar, que nós vamos perecer? Eles estavam gritando apavorados: salva-nos que perecemos, Jesus, acorda. Havia uma tormenta, e de fato a água com certeza entrava no barco. Eu já peguei uma tormenta dessa com um barco. Teve um pastor que até faleceu esses dias aí, que ele participou numa mesma tormenta, e quando ele chegou em terra, ele se jogou e beijava o chão. É real a situação. E eles estavam passando por um momento difícil, e a água estava entrando no barco. Mas quem disse que eles iam perecer? De onde eles arrumaram isto? De onde esta conclusão? Por que acreditar tão rápido em algo que não está acontecendo? Nós temos uma enorme facilidade de acreditar em algo que não está acontecendo. E sofremos por antecipação. E nossas emoções são destruídas. E eles estavam sofrendo, acreditando rapidamente em algo que não estava acontecendo. Por quê? Acreditar tão rápido que o Filho de Deus os levaria dentro de um barco, e ele, que é o Messias que veio salvá-los, deixaria que eles morressem afogados.
e morreria com eles. Por quê acreditar nisto tão rápido? Não seria lógico pensar, se nós perecemos, ele também perece. Se nós morrermos, ele também vai morrer. E vejam, que pena, parece que aqui o marceneiro entende mais de mar do que pescadores. Atitude incorreta diante de algo que conheciam. Então, a primeira coisa que Jesus lhes diz ao ser despertado é: por que temem homens de pouca fé? Vejam, porque pensam, entendimento, porque temem, emoções. Voltando, quando a gente pensa é o entendimento, quando a gente teme são as emoções. Aqui eram as emoções que estavam tomando conta. Quando você não falha numa, você falha noutra, não é menos assim? A segunda coisa, então, que afeta a nossa vida quando vem a angústia, são as emoções. É o medo de que vá enfrentar algo difícil. É o temor do futuro. Quando Pedro começa a afundar, Jesus declara, de novo, homem de pouca fé. Ou seja, eu te mandei andar sobre as águas, e agora eu deixaria você afundar nas águas, Pedro? Como diz a gaúcho, você é um fiasquento mesmo. Eu te chamo para andar sobre as águas, e eu deixo você morrer afogado, Pedro. É isso que você pensa? Se eu te ordenei fazer, eu estarei contigo. Se Deus te ordenou fazer, Ele estará contigo. Terceira coisa, o Espírito, que é onde está a fé. A angústia, ao nos visitar, pode alterar nossos pensamentos, pode alterar nossas emoções e pode afetar o nosso espírito, que é onde habita a fé. Quantos creem que o presente afeta o futuro aqui? Levante a mão. Todo mundo incrédulo. Quem acredita que o presente afeta o futuro? Sim ou não? Se eu fizer outra pergunta e você não levantar a mão, eu vou jogar o microfone em você agora. Ninguém quer errar, que coisa. Eu vou perguntar de novo. Quantos creem que o presente afeta o futuro? Levanta a mão. Ok. Não pode ficar em cima do muro. Vocês já sabem quem é o dono do muro, né? Lembram? Quem é o dono do muro? Então, normalmente nós cremos que nosso presente afeta nosso futuro. E se eu te disser diferente? Se andar por fé, teu futuro é que afeta o teu presente. Eu perguntei, o teu presente altera o teu futuro? Vocês disseram sim. E se eu disser que andar por fé, teu futuro que é que altera o teu presente? É isso que estava acontecendo com eles. O presente deles estava atribulado, as emoções deles estavam atingidas, eles estavam com medo da morte, porque eles não estavam tendo fé no seu futuro. E a falta de fé no seu futuro estava afetando o seu presente. Se eles estivessem acreditando no seu futuro, eles estariam respaldados no seu presente. Eu já tive diante da morte várias vezes.
Mas nenhuma das vezes veio para mim um sentimento de que eu ia morrer, de fato. Sabe por quê? Porque eu estou fundamentado no futuro e não no presente. Quando você conhece os propósitos de Deus, o futuro de Deus para a tua vida, os princípios que declaram o teu futuro na palavra de Deus, você não precisa ter medo de nada, porque sabe que o Senhor é contigo. Diz a Bíblia: sempre haverá um bom final para aqueles que nele confiam. Oh, glória a Deus! Se eu acreditar que este é meu futuro, então o futuro de fato vai alterar meu presente. Vejam, ele diz: haverá um bom final para aqueles que nele confiam. Então você não pode ficar pensando, eu vou passar fome, eu vou ficar desempregado, eu vou ficar doente, eu vou pegar essa peste e vou morrer. E a Bíblia está dizendo assim que Deus tem um bom final para você. Sabe qual é o melhor final, irmãos? Morrer de puff. Você está vivo ali, de repente, puff, acabou tudo. É uma maravilha, né? Então, Deus tem um bom final para você. Mas para aqueles, diz a Bíblia aqui, que nele confiam. Então, se eu acredito que Deus tem um bom final para o meu futuro, então esta crença vai fazer com que o meu presente seja afetado, porque não vou adoecer na mente com medo de um mau futuro. Diga glória a Deus. Você devia estar pulando até nos bancos. Eu deixava você até subir nos bancos agora. Mas você não está vivo, né? Então não dá. A angústia vem por falsa expectativa do futuro, por aquilo que você está passando no teu presente. Você está passando algo e você pensa assim que aquilo é definitivo, que aquilo é destrutivo, que aquilo vai acabar com você para sempre. Não, Deus tem um bom final para você. Deus tem outra coisa para você. Salva-nos que perecemos, diziam estes. A tempestade é real, mas diga comigo assim: o meu barco não vai afundar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Agora vejam, aquilo que os discípulos estavam sentindo no seu presente, e começou a mudar o futuro deles. A Bíblia diz: haverá um bom final para aqueles que nele confiam. Portanto, o seu final será, diga comigo, vitorioso. Vitorioso. Não é assim, vitorioso. 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 Seu final será. Por isso você não deve se angustiar, porque seu final será. Onde está então o seu futuro? O Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quanto vai faltar? Quanto vai faltar para você? E para você quanto vai faltar? Eu vou perguntar só para os vivos agora, viu? Só para os vivos agora. Jair, vou perguntar só para os vivos agora, tá? Onde, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quantas coisas vão te faltar? Nada. Nada é nada. Sendo assim, você pode vir à igreja todo domingo,
e segunda-feira vai ter gasolina. Você pode dizimar e não te faltará. Você pode ofertar e não te faltará. Qualquer coisa que você faça em favor do reino de Deus, não te faltará, porque este é o selo da promessa que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, por que se angustiar se Ele já disse que nada vai te faltar? A angústia é como uma mensagem que você dá ao reino espiritual. Ouça isto, que Ele não é o teu pastor. Por isso, quando não existe esta confiança, muitas vezes as coisas se represam na nossa vida. Porque nós estamos com isto transmitindo uma mensagem de que nós não confiamos, porque o Senhor não é o nosso pastor. Mas quando Ele é o nosso pastor, o que vai nos faltar? O que vai nos faltar? O que vai nos faltar? Nada. O meu provedor me levará a pastos verdejantes. Quem não confia não enxerga o pasto, por isso não descansa. Nem o pasto vê, quanto mais verdejante. No entanto, quem confia, enxerga o pasto verdejante. E o que é o pasto? É o alimento, é a provisão. O verso 3 diz: o que descansa em águas de repouso, descansará. Por quê? Porque Deus pastoreia em águas de repouso. Verso 6: certamente a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e na casa de Deus morarei por muitos dias. Então, veja agora uma coisa interessante do verso 5. Eu vou pedir à pastora Adalete que pegue esse verso 5 aí para mim e leia bem alto. Salmos 23, verso 5. Tira a hipocrisia, irmã. É que máscara significa hipocrisia, por isso que eu estou falando. Tira a máscara. Alguém tem Salmos 23, 5 aí na Bíblia? Leia para mim então. Perceba uma coisa impressionante aqui. Davi está cantando esse salmo, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso. Então preste atenção numa coisa incrível aqui. Todas as palavras de Davi, elas falam de algo que ia acontecer. Ele está falando de futuro. Quem entendeu isso? Com exceção do verso 5. Como é que fala o verso 5? Pare um pouco. Pare um pouco. Prepararás? Como diz? Preparas. Então, todos os outros versos ele está falando no futuro, mas aqui ele está falando no presente.
O que significa isto? Que todo este futuro falado por Davi, ele não estava vivendo nada disto. Ele estava vivendo o versículo 5. Deus preparando para ele uma mesa diante dos seus inimigos, diante dos seus acusadores, ungindo a sua cabeça com óleo. Mas enquanto ele estava ali, neste presente, ele estava em todos os demais versos profetizando, declarando aquilo que haveria de vir sobre a sua vida, e veio. Não é incrível esta palavra? Tudo fala de um futuro, mas o 5 fala de um presente que ele estava vivendo, e um presente de angústia. Mas ele estava afetado pelas emoções, pelos pensamentos, pela angústia, pela falta de fé no seu espírito? Não, ele estava profetizando o que haveria de vir pelas promessas do seu Deus, em quem ele confiava e a quem ele amava. É isto que precisa acontecer com tua vida. E o final do texto diz assim: então você dirá, minha cabeça está ungida com óleo. Que mais que fala? A sua cabeça está ungida com óleo, e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você. Você já pensou isso? Hoje nós temos aquele drone que segue a pessoa, né? É o drone. Mas o Senhor Deus está dizendo assim, que Ele vai ordenar a bênção e o quê? A bondade. Ele vai chamar lá no céu e dizer assim: bondade, vem aqui. Misericórdia, vem aqui. Está vendo aquele povo ali na Oliveira Viana? Você vai até lá, bondade, vai até lá, misericórdia, e onde quer que eles andarem, você segue eles. Esta, queridos, é a grandeza do Deus que nós servimos. Eu espero que você tenha entendido esta palavra de vitória, de bênção para a tua vida, e que você caminhe nela pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos.